acompanha a Estação Podcast, é com muito prazer que a gente inicia um novo projeto. Vamos passar um período falando sobre terapias integrativas. E nada melhor do que começar visitando a Vila de Gaia. A Vila de Gaia é um centro terapêutico localizado na Pituba. E ao meu lado, Viviane Lafene, ela que é gestora, né, idealizadora e, sobretudo, a grande guardiã da Vila de Gaia. Viviane, obrigado por você ter aceito o nosso convite, entrado nesse projeto de cabeça, aberto as portas da Vila de Gaia para receber a nossa produção. E eu queria iniciar você explicar realmente qual é o papel da Vila de Gaia. Então, primeiro, quero agradecer o convite, dizer que é um prazer receber vocês aqui, estar conosco ao longo desse dia, conhecendo um pouco desse universo das terapias integrativas, conhecendo um pouquinho do que é a Vila de Gaia e qual é a nossa proposta, né? A Vila de Gaia foi criada há 4 anos com o objetivo de reunir terapias que são voltadas ao bem-estar, ao autoconhecimento, a uma qualidade de vida. Então, esse foi o objetivo inicial da Vila de Gaia. Maravilha. E o que são as terapias integrativas? São as terapias voltadas para autoconhecimento, para bem-estar, geralmente terapias mais naturais, mais holísticas, mais integrativas, realmente como o próprio nome diz, né? Antigamente elas eram chamadas de terapias complementares, ou seja, elas complementavam uma terapia mais formal, digamos, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então servia como uma forma de complementar esse tratamento. Hoje a terminologia correta é integrativa. Exato. Ou seja, integram todo um processo de reestruturação do indivíduo. Exato. Tanto na saúde mental, psíquica, emocional, essa coisa toda. Isso mesmo. E a Vila de Gaia se tornou uma referência. Mas antes de falar, ou de entrar propriamente dito nessas questões, a gente tem por costume, que as pessoas falem um pouco de si. Então a gente queria conhecer um pouco da história, quem é Viviane, né? Quem é a mulher que está por trás de todo esse empreendimento. Então fala um pouco de você, da sua história pra gente. Então, para falar de história, né? Eu sou filha de uma mãe ilhéense, de um pai cearense, né? Nascida aqui em Salvador, de uma família de muitas mulheres. Então minha mãe tem 6 irmãs, uma família grande, com descendência italiana. Então Lafene, né? O Lafene tem uma descendência italiana. A gente inclusive está nesse processo para uma cidadania italiana também. Que legal. E descobrindo bastante coisa da história, então está sendo bem bacana esse resgate. E imagine esse contexto, né? Uma família com muitas mulheres, com a descendência italiana, com a intensidade. Então eu sou fruto dessa família, né? Mas foi mais aproximação com minha família materna do que a paterna, nascida e criada no Chebe, estudei no Rio Vermelho, a vida toda então dividida entre esses 2 bairros. Hoje você mora na Pituba. Hoje eu moro aqui perto, sou E a vizinha Vila da Gaia é na Pituba, então você vem andando, né? Deveria. Deveria vir andando. Pois é, então assim, é nesse contexto de muito contato com mulheres, desse apoio mútuo e dessa comunhão feminina que eu fui criada, né? Você estudou onde? Eu estudei no Rio Vermelho, na Escola Tomás de Aquino, ela não existe mais, infelizmente. Sim, Tomás de Aquino. Né? Infelizmente, tenho boas recordações, boas amizades desde essa época. Né? E depois eu formei na Faculdade de Turismo da Bahia. Que também não existe mais. Também não existe mais. Você leva as escolas da falência? Espero que não, né? Não, espero que não. Assim não, ninguém vai querer que você passe a pós-graduação. Já pensou? Mas eu já fiz. Né? E a faculdade não fechou não, continua? A faculdade está fechada, mas a da pós-graduação não, a da pós-graduação continua. Então assim, inicialmente Você fez aonde? Eu formei em turismo, na Faculdade de Turismo da Bahia, e comecei a trabalhar na área, mas na parte de planejamento. Então aí me despertou interesse na parte de ecoturismo. Então fui fazer pós-graduação em planejamento ambiental na Unifax, que ainda está aí, firme e forte. Graças a Deus, pronto. Fui fazer uma outra pós em ecoturismo em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, que também segue. E depois segui fazendo mestrado em planejamento ambiental. Então sempre gostei da parte... Faculdade? Em qual universidade? Na Católica. Todo mundo segue, tá vendo? Então já deixei pra trás. Já fechou esse ciclo. Fechou esse ciclo. Então assim, trabalhava viajando demais. Então viajava muito a trabalho, eu sempre gostei da parte de planejamento, né, do turismo. Então viajando, planejando.
E quando eu tive filho, não fazia mais sentido para mim ficar tanto tempo fora, né? E aí ele trouxe uma revolução na vida, em uma certa crise, inclusive. Uma Viviane antes do filho e uma Viviane depois do filho. Exato. Quantos filhos você tem? Eu tenho dois. Eu tenho o Vitor, que tem 11 anos, prestes a completar 12, então está nessa pré-adolescência. E tenho Letícia, que é uma criança de 9, duas crianças assim, encantadoras, incríveis, sou suspeita. Um beijo para Letícia e para Vitor. Pois é, depois do nascimento deles, a vida mudou completamente, né? Eu já tinha uma prática de yoga estabelecida. Eu comecei a praticar yoga quando eu tinha por volta de uns 20 anos. Foi inclusive uma recomendação da minha homeopata. Eu falava muito que eu estava aqui conversando, eu estava estudando, mas estava prestando atenção em tudo, né? Totalmente desatenta, às vezes lia páginas e páginas, quando ia sintetizar aquilo que eu tinha lido, já foi. Não tinha sido nada aproveitado. Eu falei, por que você não experimenta yoga? Foi assim, né? Foi assim. Uma jogada. Experimenta yoga. Aí como eu trabalhava dando aula de inglês nessa época... você é professor de inglês também? Já fui. Quando eu trabalhava dando aula de inglês perto da Associação de Yoga da Bahia, que era em Brotas, né? Sim. Tinha uma sede de Brotas que eu não vou nem falar que fechou. E a escola de inglês? Segue firme e forte, a CCA. Então, comecei a praticar yoga. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, isso há 20 e alguns anos atrás. Né? Comecei a praticar, então já tinha uma prática, não quer dizer que eu tenha praticado ininterruptamente durante esse tempo, mas já tinha uma prática, já conhecia, e justamente com o foco de trazer concentração, trazer mais foco, direcionamento. E aí quando o Vitor nasceu, há quase 12 anos, né? Já não fazia mais sentido viajar, não fazia mais sentido estar fora, eu queria algo aqui, que me trouxesse raízes, que me trouxesse para o momento, para o aqui e agora, né? A criança traz a gente, o bebê traz a gente para agora, não tem... Você viajava pelo interior da Bahia? Interior da Bahia, por todo o interior da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais... Então, interior desses estados. E aí agora com o Vitor, você passa a fazer a yoga e começa a viajar no seu interior. Gostei dessa... Interessante. Pois é, mas eu já praticava antes do nascimento de Vitor, né? Então, mas agora com um mergulho mais profundo. Mais profundo, até porque a maternidade chama a gente para esse mergulho, né? É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade, é muitos processos de autoconhecimento, de cura, de... Você não dá para estar viajando tanto, vou ficar em casa. Eu não queria estar longe da minha cria, né? Aquele negócio tipo, queria estar o protecionismo, aquela presença. Exato. Então, eu fiz, o que é que eu faço agora? Não faço nem ideia do que eu vou fazer. Então, assim, pesquisando dentro de mim o que eu poderia fazer, fora da crise, né? Que eu tive uma crise quando ele estava com uns 4 meses, achando que eu nunca mais ia parar de amamentar, não ia sair da cama. Eu fiz, pronto, agora eu vou ficar pra vida inteira, esse bebê vai mamar, eu perdi minha vida. Vai ficar grande mamando, deu na cama aqui. E agora eu falei assim, gente, meu Deus do céu, eu queria tanto que atravessar a rua de mão dada, ele nem quer. Você é na frente, né? Eles são assim. Mas tudo bem, né? Que bom, né? Que eles têm essa confiança. Essa independência, né? Essa independência, essa confiança, autonomia. E a gente fica nesse sentimento materno. Mas voltando. E aí eu tentei descobrir o que fazia sentido para mim naquele momento. E aí surgiu o interesse em trabalhar com mães e bebês. E eu falei, o que eu vou fazer para trabalhar com mães e bebês? Pela sua experiência, você disse, poxa, aqui tem um espaço, né? Tem algo. Exato. E aí, nesse início do puerpério, né, que é esse momento, depois que a mulher tem um filho, eu comecei uma prática de yoga, meu bebê, eu era aluna, né, e achei aquilo encantador. Existia uma prática voltada para... Exato, nessa época existia. Logo em seguida, essa professora não estava mais em Salvador, se mudou, começou a dar curso de formação. Fechou. Começou a dar curso de formação, ela ficou maravilhosa, internacional, inclusive. E aí eu fui fazer essa formação, então ia todo mundo junto, né, pra viagem, onde eu ia eles iam junto. E aí fiz essa formação, voltei para Salvador, já dando aula de yoga para mães com bebês. Em seguida eu fiquei achando que não tinha sentido trabalhar com mães e bebês, não trabalhar com gestante. Aí comecei a trabalhar com yoga para gestante, fui buscar minha especialização. Fui buscar minha especialização. Então, com base na prática pessoal que eu tinha, uma especialização em yoga mãe e bebê, uma especialização em yoga para gestante me possibilitava trabalhar com esse público.
mas eu senti a necessidade de uma base mais firme. E aí eu fui procurar uma formação séria no em yoga. Né? E eu procurei o Yoga Bahia, que para mim é referência, né? sempre me traz um norte, né? Das coisas que eu acredito, do que é yoga realmente. E eu fiz essa formação no Yoga Bahia. Quanto tempo dura a formação? 1 ano e meio. E aí fiz a formação e comecei a trabalhar com yoga regular. E aí eu já atendia pessoas, já estava nesse universo da humanização do nascimento, da humanização do parto, do contato com as mulheres. E surgiu a oportunidade de me tornar doula. Doula é uma profissional que acompanha outras mulheres no trabalho de parto. Mas não apenas no trabalho de parto, a gente faz todo um trabalho informacional antes, então a preparação da gestante, né, com informações. Pode ser que essa doula tem interesse em fazer um preparo físico, um preparo de respiração, um preparo emocional, psicológico. A doula não faz o parto, ela só acompanha, é isso? Exatamente, a gente só acompanha. Até porque, né, nesse universo da gente, quem faz o parto é a mulher que está parindo. Ah, que ótimo! Pois é. Né? Inclusive, nem as obstetras ou enfermeiras fazem o parto, elas assistem o parto. E quem está fazendo é a mulher. Então, é a mulher como protagonista. Que maravilha! Então, me tornei doula. Que é um nascimento natural para a criança, né? Exato. Aí é doloroso para a mulher, mais doloroso do que o convencional, sim. Né? O que é doloroso para a mulher é passar por violência, é passar por desrespeito. Então, o parto com respeito, com segurança, natural. Ele é mais natural. Ele não tem nada de... A dor não precisa estar no centro. A dor existe, mas ela não é o centro. Tanto é que quando a criança nasce, a primeira coisa que a mãe faz é sorrir. Não é? Porque é muito encantador. E aí eu precisava de um espaço para atender as gestantes que eu acompanhava, para dar aula de yoga para gestante, para dar aula de yoga mãe e bebê, e comecei a buscar. Eu fiz, olha, então eu não quero mais estar atendendo num espaço de uma outra pessoa, eu quero uma sala para mim, uma sala. Isso, uma sala. Pensei numa salinha, tudo ótimo para fazer ali meus atendimentos, bem intimista. 4x4, tá bom. É isso que de repente surge a vila, né? Que é o que eu falo. Você falou, pediu ao universo uma sala, ele deu uma estrutura complementar. E aí é o que a gente usa muito aqui o termo, né, nas terapias, que é a cocriação. Na verdade está um termo bem famoso, né, bem difundido ultimamente. Então foi uma cocriação. Eu queria esse espaço e na mesma hora assim foi bem interessante e aí a vila surgiu, né? E para sair inclusive dessas superstições todas, né, a gente ia fechar o contrato no dia 1º de abril, sim, dia da mentira. Sim, Para não ter risco nenhum, a gente assinou o contrato no dia 2. Ah, né? Sim, não, dia 1º de abril, nem pensar. Dia da mentira, eu vou abrir um negócio no dia da mentira, me desculpe quem quiser abrir o seu, mas eu não. Então, foi aberto dia 2. Dia 2 de abril de 2019, então aniversário da vila. E aí surgiu esse espaço, e aí é um espaço gerido por mulheres, administrado por mulheres, pensado por mulheres. Então, desde o começo, eu trabalhei por um tempo, né, nem falei dessa parte, eu trabalhei com consultoria com o Sebrae durante anos. Sempre também tem a rodada, viu? Coisa. Mas eu não queria ser a responsável por fazer a consultoria da minha própria empresa, né? Eu queria ter um olhar mais neutro. Então veio uma consultora conhecida, 2 consultoras inclusive, consultora financeira, consultora de empresas, para ajudar a estruturar o negócio. Então eu tinha ideias. A minha pegada é yoga, o meu trabalho era com gestante, né? Trabalhava atendendo empresas, sim, mas eu queria algo, uma visão neutra, uma visão de fora. Tipo, isso vai dar certo, isso tá massa. E aí a gente organizou tudo isso, tínhamos pessoas muito bacanas formando a estrutura da Vila de Gaia. E eu vou dizer que eu sou uma mulher de sorte, né? Tenho mulheres muito próximas a mim, muito incríveis, que são parceiras para tudo, né? Tem Dani, que trabalha comigo, já tem 3 anos. Luciana, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, que é nossa... Braço direito e esquerdo, né? Que foi assim, tá do lado da gente para tudo. E tá aqui desde a fundação da Vila de Gaia, então passando os perrengues iniciais. Aproveitar para mandar um beijo para a Dani e para a Luciana, que acolheu a nossa equipe de uma forma muito amistosa, muito irmã, né? Muito carinhosa. Obrigado, meninas. Pois é, elas são incríveis. E aí, assim, nós 3 nos dividimos nessa administração da vila. Um espaço
gerido por mulheres, né? Exato. Você é feminista? Você se sente feminista? Eu sou. É importante isso, a mulher ocupar esse espaço, né? De defesa dos interesses, dos direitos da mulher, do posicionamento da mulher. Você é mãe, né? Uma mulher já empoderada e defende as bandeiras das mulheres, né? Sim, com certeza. A Vila de Gaia, de certa forma, retrata isso? Sem dúvidas. Não tem como, né? A gente não consegue dissociar. Eu não consigo dissociar quem eu sou da vila. Então Perfeito. eu trago aqui, sim, muitas das minhas características para a vila. É sua cara, vamos dizer assim, É né? minha cara. Eu não vou dizer que é minha casa, né? Porque minha casa é meu lugar de descanso, que é meu lugar de trabalho. Eu tento fazer essa distinção. Mas é assim, é a minha cara. Eu vi que tem uma lojinha aqui. E alguém me falou que ali é empreendimento só de mulheres. Explica um pouco essa coisa da lojinha pra gente. Então, a lojinha foi também algo que surgiu por um acaso, né? Através de uma necessidade minha de minha filha aprender a costurar. Né? Minha filha é uma artista nata. E A Letícia. Letícia é uma artista nata. E ela tinha aquela, demanda a mãe, que não tem nada de artista, para costurar roupa de boneca. Então eu pegava qualquer pedaço de tecido que tivesse e grampeava. Gente, aquilo era horrível, né? E aí eu fiz, poxa, essa criança merece aprender a costurar, né? Merece. E aí eu fui entrar em contato com uma pessoa, mãe de uma colega dela, perguntando, você não quer oferecer uma aula de costura? Inclusive, vamos fazer uma turma de costura para crianças aqui? E ótimo, foi uma turma linda. Letícia e Vitor fizeram parte da primeira turma. Foi um projeto que aconteceu. Então, muitas coisas das minhas demandas pessoais eu acabo trazendo aqui para a vila. E aí, ela tinha alguns itens que ela produziu parados em casa. E eu fiz, por que não traz aqui, a gente expõe e vende? Ela, uau! Quando ela veio, trouxe e aí foi surgindo, foram surgindo outras mulheres. Sempre então, mulheres. A gente tem alguns requisitos, né, para fazer parte da lojinha da vila. Em primeiro lugar, ser uma microempresária, produzir. Não tem apenas produtos autorais, né? Certo. Tem mulheres que revendem tipo óleos essenciais, mas também tem mulheres que produzem. Mas precisa ser mulher, à frente do seu negócio. Então, hoje nós temos 15 mulheres expondo os seus produtos. Claro que existem também os seus parceiros. Os parceiros dessas mulheres muitas vezes estão junto delas no empreendimento, né? Como a DR Pallets, que trabalha com móveis de pallets. Então, é um casal que produz. Mas sempre tem que ter uma mulher à frente do negócio. É bom, uma mulher empoderada, empreendedora. Como é que foi a passagem da vila pelo período da pandemia? Meu Deus, fala pra gente. Imagina. Foi um período muito bonito. Quanto tempo de aberta tinha? Você não tem noção. A gente ia fazer um ano ainda. A gente tinha 10 meses. Estávamos com a nossa celebração de um ano pronta. Que é um evento que a gente vai lançar ainda em 2023. Né, que é o Meu Dia na Vila. Que é um dia dedicado a autocuidado. Então você passa um dia na vila experimentando várias terapias. Que legal. Então a gente já estava com tudo programado para o Meu Dia na Vila. Então 10 meses, fecha tudo. Precisa fechar porque restrição total, nada funciona. A gente inicialmente pensou que era uma semana, 2 semanas. Tínhamos eventos agendados, alunos matriculados, contratos de locação de sala, parcerias. Muita gente atendendo e de repente fecha as portas. Para tudo. E aí a gente precisa ver como administrar situações, né? E foi um momento da gente se reinventar. Passamos a dar as aulas online, os atendimentos com as gestantes também os atendimentos passaram a ser online com as gestantes. Já com os bebês, para mim não foi legal trabalhar. Eu sempre fui uma mãe que nunca ofereceu telas para os filhos, bebês pequenos, né? E eu oferecer aquilo através da tela, eu só vi o bebezinho assim, olhando para a tela, né? Então, o objetivo principal, que é o vínculo da mãe com o bebê, eu fiz, não faz sentido nesse momento, não quero, não acredito, então não vai acontecer. Mas a gente teve um grupo muito importante de pessoas que já atuavam na vila, que estavam com a gente na abertura da casa, que se tornaram parceiras fundamentais para dar continuidade ao negócio. Então, a gente trabalhou com a transparência
financeira, principalmente, né, incrível. Então foi tipo, cartas na mesa, é isso daqui, a gente mantém a casa, a situação é essa, a gente mantém a casa, com as 4 pessoas que trabalham aqui, a gente tem 4 famílias que dependem do salário daqui da vila, ou a gente fecha. E aí nos unimos para manter a casa aberta. Inclusive você entrevistou algumas dessas pessoas. Sim. Né? São parcerias muito significativas e importantes, que a gente valoriza muito aqui na vila. Então a gente tem uma egrégora. E eu vou te dizer que esse sentimento de egrégora que eu percebo que a gente precisa desenvolver ainda mais na casa, essa irmandade, né? De um fazer as terapias do outro, participar das atividades que os outros promovem. E aí, passada a pandemia, vocês conseguem reestruturar todo o trabalho presencialmente? Mudou bastante o perfil. Né? Antes da pandemia, nós temos 8 salas aqui na vila, né? 8 salas de atendimento, além de 3 salões e do estúdio de pilates. Antes da pandemia, a gente tinha um perfil de terapeutas atendendo aqui, então eram pessoas que tinham suas salas próprias. Agora mudou. Né? Então a gente tem muitos atendimentos por hora, a gente tem muitos atendimentos por turnos, então é rara a sala que esteja aqui de uso exclusivo. Vocês diversificaram, né? Não foi necessariamente, foi o que o mercado... O mercado... Porque os terapeutas como ele se comportou, o mercado... Os terapeutas passaram a atender online, então desenvolveram sua estrutura para atender online, muitas pessoas atendendo das suas próprias casas. Sim. Isso ficou, então eu acho que é algo que a pandemia deixou ainda, né? Que é esse atendimento online, ele chegou para ficar. Tem suas facilitações, inclusive temos salas preparadas caso a pessoa queira, o terapeuta queira atender online aqui da vila. Perfeito. Quais são as principais abordagens terapêuticas que a Vila de Gaia dispõe? Eu sou suspeita para falar, porque o primeiro foi o que levou a casa a existir, o yoga. O yoga. Né? E é o que eu pratico, o que eu acredito, o que eu gosto. Você continuou como professora de yoga? Eu continuo como professora. Tem só você ou tem outro? Somos 3 professores aqui na vila hoje. Então, como pré-requisito, nesse caso a gente não tem o pré-requisito de ser mulher, né? Mas assim, até para diversificar essa prática. Mas o pré-requisito é ser formado pelo Yoga Bahia. Porque é a linha do yoga que a gente acredita. A referência de é a vocês. nossa referência. Então somos 3 professores hoje aqui na Vila de Gaia dentro da casa. Mas a gente tem a Vila de Gaia em condomínios, tem a Vila de Gaia em empresas. Então quando surge essa demanda, a gente vai designar um instrutor para ir nesses locais oferecer a prática. Além do yoga, o que você tem mais? Além do yoga, a gente tem pilates, que é uma atividade física fixa da casa. Né? Temos pilates, biodança, terapias integrativas variadas, que não apenas terapias integrativas, mas atendimentos em psicologia. E temos forró, mais recentemente, né? Que é o que eu falo, não é terapia, mas é terapêutico. Você tem forró? Tem. Interessante. E alguma expressão corporal? A gente tem arte marcial, a gente tem o Hapkido para crianças e adolescentes. Tem uma turma que está linda, desde que formou, que também surgiu através de uma necessidade minha. Eu tinha interesse, uma curiosidade, na verdade, o interesse inicial de colocar as crianças no arte marcial. Fui pesquisar uma referência de uma mulher que eu acompanhei na gestação. A filha dela já está fazendo Hapkido, então essa rede que vai se formando. Então Letícia e o Vitor estão fazendo um Hapkido. Estão fazendo. Aqui na Vila de Gaia. Aqui na Vila de Gaia. Tem yoga para criança também. Tem yoga para criança? A partir de que idade pode se fazer yoga? Gente, imagina que eu tô fazendo yoga com mães e bebês, né? Então, a partir dos 2 meses o bebê tá fazendo yoga. Não que ele tenha consciência do que tá fazendo, mas já tá ali na prática. Na gestação já tá fazendo, mas tem um momento que a gente ainda não tem uma turma. Existe ainda um interesse, existe uma possibilidade de formação dessa turma para crianças mais novinhas. O yoga para criança, especificamente aqui na vila, é a partir de 6 anos. Certo. Quais são as principais demandas que aparecem aqui? O pessoal busca o quê? Então, a gente tem um quadro, assim, um volume grande de pessoas que nos procuram que estão passando por crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, a gente oferece as possibilidades. Assim como a gente tem atendimentos em psicologia, de linhas variadas, tem as terapias que podem complementar esse tratamento, esse acompanhamento, na verdade, não necessariamente um tratamento, esse acompanhamento com a psicologia. E pode sim
ajudar, né, no controle de estresse, na melhoria da qualidade do sono, além do autoconhecimento. Mas eu vou te dizer, é muito difícil aqui na Vila hoje. A gente recebeu uma pessoa que fala, gente, eu tô tão bem que eu vim praticar yoga. É difícil. Eu tô zen agora. Gente, eu tô muito bem, tô feliz, tô na melhor fase da minha vida e resolvi praticar yoga para celebrar. Não necessariamente. Falar nisso, a questão das terapias integrativas e a relação da medicina convencional, você acha que essas terapias elas substituem, né, a medicina convencional ou elas trabalham complementarmente ou de forma paralela? Eu acho que a gente não pode oferecer uma pílula mágica a ninguém, né? Tudo é processo. Não é o objetivo da gente nas terapias dizer que você precisa abandonar a terapia convencional, os tratamentos convencionais e se entregar de olhos fechados para uma terapia integrativa, né? Seria até irresponsável da nossa parte, né? Quando a gente vê um índice de suicídio crescente, de depressão crescente, seria até irresponsável da nossa parte dizer que temos a solução para todos os seus problemas. Mas a gente anda de mão dada. Eu acho que sim. Tanto a terapia convencional, tratamentos psiquiátricos, inclusive, a gente nunca falou para um aluno ou para um praticante de yoga, olha, pare os seus tratamentos, pare de tomar esse remédio, remédio que nós vamos aqui, olha, só através da respiração e do contato com você mesmo, vamos solucionar seus problemas. Não é esse o objetivo. Mas a ideia é que, com o tempo, sim, a pessoa vá se conhecendo melhor, vá tendo contato consiga, né? E caminhando com as suas próprias pernas. Vocês aqui têm tido o feedback das pessoas, né, que vêm buscar o trabalho, o acolhimento de vocês, e depois passam por um processo de melhora e dão esse retorno para vocês? Existe alguma história que você pode contar pra gente? Gente, são muitos os relatos, né? Então, tanto relatos mais simples de uma pessoa que acabou de fazer uma prática de yoga e manda mensagem no dia seguinte dizendo que teve uma noite incrível de sono que há tempos não tinha, como relatos de pessoas que buscam a gente na hora mais crítica de uma crise de ansiedade ou naquele momento mais crítico de uma depressão. Olha, já estou fazendo acompanhamento psiquiátrico e estou procurando vocês para saber de que forma vocês podem nos ajudar. Então a gente tem relatos muito bacanas, muito bons. O que é que vocês têm de projeto para o futuro? A gente quer ganhar o mundo. A gente quer ganhar o mundo, né? Então, assim, os projetos são muitos. Projetos a curtíssimo prazo, a gente tem o Meu Dia na Vila. Sim. Então, é uma oportunidade de quem não conhece as terapias integrativas ou quem não conhece o leque de opções que nós temos aqui na Vila de Gaia, conhecer não apenas o que você pratica, mas conhecer as outras coisas que nós oferecemos, as outras técnicas e práticas que oferecemos aqui. Então, esse é um projeto a curtíssimo prazo. Temos muita coisa. As pessoas que querem participar, entrar em contato com vocês, como é que faz? Pode entrar em contato através do Instagram, que é o Vila de Gaia Terapias. Então, na nossa página tem aquele link na bio que já vai ser direcionado para um dos telefones de contatos da gente. Então, são 2 números de WhatsApp, sempre em horário comercial, né? Recebendo mensagem, por favor. Mas é natural a gente receber mensagem às 2 da manhã. Vocês funcionam em que horário? A gente funciona de segunda a quinta, das 8 da manhã às 22 horas. Sexta-feira, das 8 às 20, sábado, normalmente das 8 ao meio-dia, sendo que abrimos para eventos. Então a gente recebe nos nossos salões os eventos das terapias também. Eventos terapêuticos. Maravilha. A Vila de Gaia se propõe, né, a ser um centro de acolhimento das pessoas que precisam. Você acha que vocês têm cumprido o papel, a missão que vocês se propuseram? Eu acho, sim. Eu acredito que a gente está cumprindo o nosso papel, mas eu nunca acho que terminou, né? Sempre tem algo a mais que a gente pode fazer, sempre tem algo a mais que a gente vai incrementar. Então, a gente não quer ficar estagnada, tipo, acreditei que é a minha zona de conforto, né? Então, pra gente a zona de conforto ela é totalmente desconfortável. Então, a gente quer sim expandir, quer crescer, a gente tem como sonho, como meta, abrir outras unidades da vila, né? Mas mantendo essa característica nossa do olho no olho, do contato próximo. Então, eu
atendo os telefonemas, eu gosto de estar aqui, eu gosto de receber as pessoas, eu respondo a mensagem de WhatsApp, então sempre sou eu ou Dani que vai responder uma mensagem de WhatsApp, é a cara da gente, então a gente não quer perder essa identidade, essa essência, essa né? essência, né? Mas a gente tem muito o que crescer aqui dentro ainda. Qual mensagem você deixaria para aquelas pessoas que estão buscando um espaço para exercitar, né, o seu conhecimento, as suas técnicas, as suas abordagens terapêuticas? Em primeiro lugar, vem visitar a gente. Além de você que quer um espaço para atuar como terapeuta, procure a Vila de Gaia. Exato, porque aqui a gente tem as salas para locação, então terapeutas das diversas linhas que tenham interesse em ter um espaço para chamar de seu, uma sala sua, né, que tenha contato com outros terapeutas, então a gente tem esse espaço. Então, é muito caro locar um espaço com vocês? Não, a gente, assim, como eu falo de valores abertamente, então a gente tem salas a partir de R$30 a hora. Ah, é? R$30? Então não é... Existe o poder da negociação, dizer, não, eu quero ficar um mês, eu quero ficar 6 meses, dá pra gente fazer uma negociação, vocês estão abertos a essa negociação ou não? Os pacotes já são fechados? Não, a gente tem alguns pacotes até para a gente se organizar, mas existe sempre a flexibilização, né? A gente vai estudar caso a caso, traz a proposta pra gente, né? Talvez até coisas que a gente nem tenha pensado. Existe algum critério para fazer parte da Vila de Gaia, da família Vila de Gaia? Então, primeiro, se você trabalhar com terapias integrativas, normalmente a gente tem pessoas que são referências, são pessoas que são indicadas de outros terapeutas, então a gente acaba se conhecendo mutuamente, né? Então, mas não tem um critério pré-estabelecido. Mas aqui a gente não faz locação para coworking, para trabalho, então já recebemos proposta de montar uma fábrica de pão delícia em uma das nossas salas. Então, assim, tem que fazer sentido. Menos. É pão terapêutico? Eu achei interessante, né? Ateliê de costura. Eu fiz, se o seu ateliê de costura tiver o objetivo de você trabalhar artes manuais e tudo mais, não, é só produzir. Tá. Então, assim, precisa estar nesse contexto das terapias. Né? Qual é a mensagem que você, Viviane, deixaria, né, para essas pessoas? Eu acho que o importante, assim, é você dar o primeiro passo. Nem sempre esse primeiro passo ele é fácil. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que ajude a gente a dar esse primeiro passo, que acompanhe, que esteja junto. Mas resolveu dar o primeiro passo, ou conseguiu dar o primeiro passo, busca ajuda. Eu acho que o principal é isso, pensar que você não está sozinho, que existem pessoas sim que podem te ajudar nesse caminhar. Ele não precisa ser solitário. Às vezes a gente se sente muito solitário, mas ele não precisa ser solitário. Então busque ajuda, busque companhia. Se fizer sentido, procure a gente. Tá aí, a Viviane, a gestora, a guardiã da Vila de Gaia, né, esse espaço aqui importante, né, para as pessoas que querem desenvolver o trabalho terapêutico, e importante também para aquelas pessoas que precisam de terapia, né, de trabalhar as suas emoções, né, cuidar do seu espírito, da sua mente, do seu corpo. Né, como ela falou, existe diversas abordagens terapêuticas aqui, então uma grande oportunidade. Viviane, querida, eu gostaria de agradecer a você do fundo do coração, né, a sua espontaneidade, o seu acolhimento, né, você, como eu havia dito no início, ter aberto as portas da Vila de Gaia com tanta simpatia, né, com tanto carinho, você e as pessoas que aqui trabalham, e abraçou esse projeto nosso de mostrar, de levar até as pessoas que acompanham a Estação Podcast o conhecimento de terapias que de repente pode servir para algumas pessoas. Querida, muito obrigado, viu? Eu que agradeço você, agradeço a equipe que está aqui nos apoiando para fazer as coisas acontecerem. Maravilha. Nosso agradecimento também à nossa equipe que tem trabalhado, né, muito para que esse projeto saia realmente do papel e a gente consiga levar até vocês esses conhecimentos que a gente reputa como importantes, né, para o autoconhecimento, para a paz interior, para a cura, enfim, para você estar bem. O ser precisa estar bem, né? Ele precisa ser e estar bem. Essa é a nossa ideia. Agradecer do fundo do coração também a companhia de cada um de vocês, né? Dizer que é importante que você dê um feedback para a gente. Então, se você gostou do que a gente tem apresentado, por favor, se inscrevam no nosso canal
Isso mostra a relevância do que a gente do trabalho que a gente está desenvolvendo, certo? Se você gostou, dá um joinha também. Se não gostou, coloca aí suas críticas, suas sugestões. A gente está aberto para cada dia melhorar mais a esses conteúdos que tem por finalidade você que está aí do outro lado, tá bom? Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.